Muito bem, meus prezados, já estamos dando início a mais uma aula, mais um momento de construção, mais um momento para ampliar e ressignificar. Hoje iremos falar sobre o Winnicott dentro da sua atuação na pedagogia. Mas antes eu quero te chamar a atenção para três anúncios ou merchandises que eu quero fazer. O primeiro é a mentoria acadêmica. Você está dentro do processo acadêmico e precisa de um mentor. Aquela pessoa que vai te impulsionar, vai te motivar, vai te auxiliar, vai te dar todos os nortes para você construir seu trabalho científico, para você ter um bom desenvolvimento nas suas atividades, para poder escolher os autores, para poder construir os textos, para se tornar um pesquisador. Então, venha entrar em contato comigo, que nesta área já tenho mais de 30 anos de experiência. Entre em contato pelo número que está aí na tela. O outro é sobre o curso de hermenêutica filosófica, um curso extraordinário que nós estamos provendo para que você tenha um conhecimento bilateral e global de todo o contexto hermenêutico dentro da filosofia, a partir da proposta de Hans Gadamer. Um curso que vai valer a pena. Entre em contato também pelo número do WhatsApp que está aí na tela. O outro curso que estamos provendo é o curso voltado para oratória e comunicação. Uma oratória dentro de uma visão até de uma proposta da neurolinguística, para que você tenha um desenvolvimento cada vez mais convincente na sua comunicação. Então, entre em contato conosco também pelo 62981 091777. Muito bem, vamos hoje trabalhar dentro da temática de Winnicott na pedagogia. Vamos ver por mais o Winnicott na pedagogia, por mais pensamentos winnicottianos dentro do contexto pedagógico. O Donald Woods Winnicott, ele tem uma proposta de trabalho específica voltado para a escola, porque ele dialoga com os professores e ele, em cima desse diálogo, ele procura compreender o agir docente. E aí ele observa também a separação que ocorre de uma forma momentânea e provocativa de alguns efeitos que são semelhantes em crianças e também nas mães durante, vamos dizer assim, todo esse processo da jornada de construção de saberes. Grande parte das obras da psicanálise, tá? Elas estão sedimentadas nas relações objetais, em especial naquela relação primária entre a mãe e o bebê, porque todos estão ali dentro até daquele olhar mais aprofundado para a questão da sua interação social a partir, claro, da sua vivência interior. Então, dentro dos sentimentos que vão sendo construídos, dentro da questão, principalmente, dos vínculos que estão sendo construídos, e, embora até tenha destacado o Winnicott que o conceito da mãe suficientemente boa, ela deveria ser usado de uma forma que tornasse responsável pelo cuidado da criança, pela atenção à criança. Na teoria de Winnicott, a teoria winnicottiana, a relação entre os cuidados, tá? E também entre o afeto com o bebê, elas se tornam fundamentais até para o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, um desenvolvimento também de um contexto ainda muito mais amplo, ainda muito mais self-saudável, até para podermos explicar o grau de importância que o Winnicott vai estabelecer desde o princípio gerador da vida até o princípio dos primeiros passos da vida. Então, podemos colocar aqui um termo e uma proposta winnicottiana que é o hard link, que vai dizer respeito justamente ao manejo
do bebê e os cuidados essenciais, como saciar a fome, a higiene, o sono e outros cuidados em ordem em geral. E aí ele vai trabalhando essa questão justamente da educação do lar, da preparação da criança e da construção deste vínculo e desta associação mãe-bebê, mãe-criança, e, claro, para poder levar a criança a uma preparação para a escola, aonde a escola não seja uma carga, a escola não seja um peso. Então, a ida para a escola pode até, muitas vezes, gerar angústia, tanto para a criança quanto para os seus responsáveis, pode causar uma insegurança, mas é preciso que a mãe trabalhe esse processo da escolarização com uma rotina agradável, um desenvolvimento saudável, um momento de crescer de forma desflexionada, de uma forma natural. A escola é preciso, então, manter para causar esse impacto positivo na criança, para motivar a criança, para entusiasmar a criança, uma pessoalidade da criança, não somente em relação ao seu tempo de segurança, em seu tempo de adaptação, mas também respeitando os objetos pessoais e até compartilhando como forma de valorizar a construção do eu, como também a unidade. É preciso, então, aquele mesclar de momentos, de objetos de coletividade, de momentos em que a singularidade ela possa estar bem definida. Então, as práticas, como crachás, fotografias, caixa de objetos pessoais trazidos de casa, fotos familiares, pode até atuar como objetos transicionais, tá? Aqueles que vão fazer a transição, tá? Por isso são transicionais. Mas a função deles, na verdade, vai ser a de mediar uma transição entre o lar e a escola e até atuar também como tranquilizador da angústia da separação. Para isso, então, é que vai ser preciso, segundo o Winnicott, pensar sempre em um lugar aconchegante, um lugar contextualizado, que vai propor aquele momento de transição cada vez mais agradável, cada vez mais convincente, cada vez mais impactante. Também é preciso considerar que a escola não pode se tornar um momento somente do aprender, tem que ter o lúdico, tem que ter um momento da brincadeira, da descontração, um momento da interação entre os colegas, um momento revigorante, um momento daquele desflexionar, sabe, das tensões, e levar a criança para um momento de grandes alegria, de felicidade, de entusiasmo, para poder, depois, com o aprender, estar pronta para absorver o que vai ser lhe transmitido. Então, o Winnicott e a adolescência, ele vai trabalhar com a adolescência como um período de descoberta pessoal, em que cada um dos indivíduos, cada uma das pessoas, elas são levadas a um período em que estão se descobrindo, e um período, claro, marcado por instabilidades que são constantes e que são muito estudadas pelos psicanalistas. A superação, inclusive, dos problemas existenciais desta fase só é possível a partir do amadurecimento, só é possível a partir do momento que vai se estender aquele surgimento de vida amadurecida da vida adulta, o amadurecimento que se torna aquele estado do enfrentamento de mudanças que vão constantemente gerando ansiedades, angústias, frustrações. Então, essas mudanças vão ocorrer naturalmente dentro do plano físico, dentro do plano emocional, dentro do plano comportamental, dentro do plano intelectual, social, afetivo, tá? E claro que é uma forma como cada sujeito vai lidar com a situação que ela está associada aos padrões internalizados dentro do contexto da infância. Então, se nesta fase o desenvolvimento se dá
pelos cuidados físicos e emocionais, suficientemente a capacidade desse adolescente vai ser em lidar com as frustrações e ansiedades que vão se tornar muito maior. O valor de Winnicott vai ser proporcionar ao ambiente um processo de socialização, que vai tornar a sua forma e o conceber esse desenvolvimento a partir de diferentes contextos, destacando sempre a ansiedade que esta vai ser capaz de produzir a segurança, a adolescência e tornar-se sempre menos conflituosa. Então, com isso, claro, o Winnicott vai propor algumas questões que são de suma importância para esse processo. O Winnicott vai demonstrar, por exemplo, os efeitos de privação, aqueles que são considerados efeitos de privação material e afetiva, até sobre o ser humano, que vai desencadear, principalmente no adolescente, as questões de conduta antissocial, que pode ser vista até como uma enurese noturna ou pequenas infrações, tá? Então, pode-se dizer que uma criança que sofre a privação, ela, quando passa a lhe faltar certas características essenciais da vida familiar, algumas questões começam a serem desestabilizadoras no seu amadurecer, na sua construção de vida pessoal. Então, dentro da juventude, ela vai ter alguns atos que vão ser reflexos e vão causar a antissocialidade, tá? Então, com isso, automaticamente, diante desta visão winnicottiana da adolescência, em conflito com a própria lei, com o próprio sentido da possibilidade de olhar o diferente, vai gerar um momento de grandes formações de integridade da adolescência, uma ausência até de referências, de vulnerabilidades, de relações que podem até influenciar no contexto do jovem, na busca da autoridade, nas esferas entre as instituições socioeducativas e numa perspectiva até psicanalítica sobre a adolescência, a violência, resultante até de uma desestruturação de um psiquismo causada tanto por questões de falhas primitivas, como pela maternagem, pela ausência prematura da figura, da autoridade firme e virtuosa ao mesmo tempo. Então, com tudo isso, vai se construindo todo um contexto que vai gerar aquele ser com uma conduta, muitas das vezes, antissocial. Então, o desenvolvimento emocional, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser construído, ele precisa ser a cada dia produzido de uma forma que venha a ser equilibrado e que venha a ser também conduzido a etapas de crescimento, desenvolvimento e de equilíbrio emocional. É preciso gerir bem as emoções. Então, o Winnicott ele estabelece, dentro da psicanálise, um olhar mais apurado, podemos dizer, para fenômenos, tá? Que ocorrem com o sujeito quando este está sob o efeito de alguns eventos considerados estressantes, como o caso de uma separação de seus familiares, como o caso de uma intriga, como o caso de uma angústia, como o caso de uma decepção. Então, dessa forma, ele vai estabelecendo algumas bases de uma até teoria que vai mostrar, vai prover uma dependência de um ser humano com o outro e com uma psiquissoma que é afetada com isso. Então, dentro desta pesquisa, dentro desse trabalhar, dentro dessa busca de saídas e soluções e com alternativas metodológicas e teóricas, o legado de Winnicott se torna fundamental para a pedagogia, porque depois os responsáveis, dos familiares, os educadores, se tornam, então, as pessoas nas quais podemos dizer que a dependência absoluta e relativa e os vínculos afetivos, a segurança interna, a confiança no ambiente, que será introjetado pela criança e pelo adolescente, até como um espaço que é coletivo e vai promover a socialização e a própria apropriação de regras
com as mais variadas diversidades. Então, dentro dessa possibilidade da compreensão do diferente, do espaço, da conduta, é que o Winnicott vai trazendo impacto para a pedagogia e vai deixando um legado com a sua proposta psicanalítica para a educação e para a pedagogia. Então, os educadores, segundo a visão do Winnicott, eles têm que atuar de uma forma que eles sejam facilitadores, construtores e, principalmente, conciliadores. Porque, assim, eles estarão construindo o ser em todas as suas especificidades, sendo, na verdade, um cuidador, sendo, na verdade, aquele que está ali para cuidar, ampliar e produzir nesta criança, neste adolescente, neste jovem, todas as suas expectativas, seus anseios, e levar ele a alcançar essas expectativas, levar ele a alcançar esses anseios dentro também do espaço escolar, tornando a educação não um fardo, mas tornando a educação um momento em que é para ser vivido com toda intensidade, alegria, disposição, motivação. Por quê? Porque a própria forma didática, a pedagogia, o ambiente que está inserido no contexto escolar leva este aluno, leva esse discente a viver esta condição, viver esse tempo, viver essa oportunidade. Então, pense nisso.